neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. No céu as estrelas a brilhar, tem seu brilho celeste fulgor. Aqui na terra os crentes fiéis rende a Deus o perfeito louvor. Sedes tu, irmãos muito fiéis, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mas humilde a levar sua cruz. Pois será para ti muito glorioso este dia que há de chegar. Todos os crentes vestidos de brancos com Jesus irás encontrar. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mas humilde a levar sua cruz. Os acordes celestes ouvir, melodia que não tem mais fim, cantada por anjos e arcanjos, querubins e serafins. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mas humilde a levar sua cruz. A Igreja do Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo. Deus vivo
é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo. Ao mesmo tempo, nós fazemos uma pergunta: quem é este homem perfeito? Este homem perfeito é Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo, que vem sobre sua igreja em forma de Espírito, porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja, realizando as mesmas obras, formando o mesmo caráter da igreja primitiva, daquela igreja que não amou a sua própria vida, antes a entregou por amor do nome de Jesus Cristo, por amor daquele nome que foi invocado sobre ela. Hoje, infelizmente, a igreja não quer nem que o nome seja invocado sobre ela em seu batismo. O nome não tem aparecido. Eu lhe diria que a forma escriturística correta para ser batizado é em nome do Senhor Jesus Cristo. Está certo que eu diga, conforme São Mateus, capítulo 28, verso 19, conforme a ordem de Jesus: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Este nome deve ser invocado, e somente aquele que invocar este nome será salvo. E São Pedro, tendo o mesmo Cristo nele, isto provado na porta formosa do templo, com o poder de maravilha, do milagre, da verdadeira cura, ele disse: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Você sabe que se expulsa demônio é em nome de Jesus Cristo. E Paulo disse que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isto tem muito valor quando vem a sequência, quando Deus pode edificar o seu edifício sobre esta verdadeira base. A base é a fé correta na palavra correta. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sim, ouvintes, não se trata definitivamente de um Deus que foi sugestionado às pessoas. Isto é, uma fé imaginária. Um Deus que é apenas sugestionado pelo pregador. Ele oferece uma fé imaginária às pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe, isto é, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é real. Sim, o profeta de Deus para esta era diz em uma de suas mensagens, orando ao Senhor Deus, ele diz: te damos graças pela gente que crê nisso. Estamos tão contentes por termos um Deus, não só um Deus imaginário, um espírito imaginário, um ídolo imaginário. Não há nada imaginário a respeito. Um Deus verdadeiro e vivente, quem vive conosco e em nós, e opera através de nós, não fazendo uma estátua para Deus, mas nós sendo imagens viventes de Deus.
o Espírito Santo, não falando por meio de uma estátua, mas falando por meio de um vaso redimido, Deus manifesto em carne. Isto é demais para você, irmã? Isso é demais para você, irmão? Vamos lembrar nesse instante que Sara estava ali do outro lado da tenda, escutando o que Eloí falava com seu senhor, com seu esposo, a quem ela chamava de Senhor, um tipo verdadeiro da igreja de Jesus Cristo, que o qualifica de Senhor. E Senhor não é segunda pessoa. Senhor é Deus, é Jeová, é Eloí. E por isso Sara chamava Abraão de Senhor. Senhor é somente Deus, é somente o Pai, é somente o eterno Espírito de Deus, Jeová. Senhor, Jesus Cristo. O Pai fez o Filho Senhor, porque o Pai preparou aquele corpo e teve prazer de habitar naquele corpo com toda a plenitude da divindade e dá todo o poder nos céus e na terra para aquele corpo que me preparaste. Sim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E este corpo diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Sara estava escutando ali de lado, mas quando deparou-se com essa grande verdade, que Eloí falava com seu marido, lhe dizendo que ela teria um filho, ela olhou para suas próprias possibilidades e encontrou que não havia nenhuma razão mais em sua vida para ter um filho. Não havia lógica, não havia meio, não havia possibilidade. Mas ela não morreu por causa disto, porque ela estava em seu esposo. Nós não perecemos, nós não estamos jogados no mundo, fumando, bebendo, prostituindo e se portando como esses cristãos manufaturados estão se portando. Isto porque estamos em Cristo. Mas quando Deus nos propõe estas coisas, é melhor que digamos: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude nesta fé. Esta não é uma fé comum. Esta é uma fé que Deus está estabelecendo a sua igreja, o Deus verdadeiro, o Deus vivente, edificando a sua igreja sobre a estatura do homem perfeito, que por sua vez é composta de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, e o próprio amor que é Cristo. A perfeição da palavra, convidando aos crentes que têm sido fiéis a toda a palavra de Deus, a esperarem nessa grande manifestação de Deus para as últimas horas em que estamos vivendo, este grande impulso, súbito impulso que virá neste corpo e transformará o nosso corpo como transformou ao de Abraão, como transformou ao de Sara, para depois então vermos o filho. Primeiro ela teve que ser transformada para depois ver o filho. Assim também esta igreja, como São Paulo disse, eles ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Oh, aqui não está uma coisa imaginária, aqui não está um compêndio de teologia, aqui não está uma coletânea teológica, aqui está a palavra de Deus. Isso aqui não oferece uma fé imaginária. Será que é verdade? Isto vai acontecer? Aquilo outro acontecerá? Um sonho na areia, uma suposição espiritual, religiosa? Não. Isto é assim diz o Senhor. Nós seremos transformados como Abraão foi transformado.
antes de vermos o Filho. Nós seremos transformados como Sara foi transformada. Sem esta fé, você não pode agradar a Deus. No tocante àquilo que Enoque agradou. Enoque agradou nas coisas mínimas, diz a palavra. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, que Enoque agradou nas mínimas coisas. Por isso pôde agradá-lo na máxima. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Antes de Davi enfrentar o Golias, ele carregava o testemunho. Na sua experiência, ele havia vencido um leão, ele havia vencido um urso. Então Enoque carregava testemunho. Muito bem, então nós agradamos a Deus quando cremos que Ele cura as enfermidades, que Ele cura um câncer, que Ele abre os olhos do cego. Você agora, nesse instante, pode ser curado da vista. Você pode agora levantar da cama, estando canceroso, e você pode se levantar agora completamente curado. E esse espírito de enfermidade ser expulso, e esse tumor cai dentro de você. E não importa se você piore por 3 dias, mas você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser curado agora de uma chaga no coração. Você pode ser curado agora de uma terrível doença no sangue, a leucemia que não passa de câncer, a diabetes, de uma debilidade mental, de uma enfermidade na coluna. Você agora pode se pôr de pé plenamente curado pelo poder de Deus. Qualquer doença, qualquer infecção nesse instante pode ser expulsa em nome de Jesus Cristo. Sim, é uma fé que agrada a Deus. Você crê que Jesus Cristo é Salvador. Você crê que Deus enviou o seu profeta. Você crê na palavra de Deus. Mas agora vamos pensar. Podemos ter fé para os dons espirituais. Podemos ter fé mesmo para a salvação. Mas quando se trata de que Deus repousa todas as suas virtudes viventes neste corpo, e quando se trata de Deus falando a este corpo débil, cansado, que ele será transformado e que essa velhinha de 90 anos voltará para os seus 22 anos de idade num corpo não mais sujeito à morte? Oh, isto é difícil. Muitos ficarão assim enganados, satisfeitos com esta chupetinha, porque em relação ao poder de Deus prometido para a sua igreja, os dons é uma chupetinha apenas. Os dons são apenas uma chupetinha para criança, para menino. Quando era menino, falava como menino, brincava como menino, agia como menino. Em relação, isto comparando ao grande poder que paira sobre esta noiva de Cristo. Oh, estamos nos falando de um caminho mais excelente. Estamos falando de uma coisa mais profunda, mais real. Uma coisa que não desvanece, é uma obra consumada do Espírito. Você pode ser curado agora como foi curado nesse instante. Mas você ainda enfrentará a circunstância do tempo, ainda enfrentará as bactérias, ainda estará sujeito a uma enfermidade e ainda continua sujeito à morte. Mas esta promessa da qual o Espírito de Deus está fazendo menção nesse instante, esta não. Esta é uma obra consumada do Espírito, é uma obra cabal, é uma obra perfeita, é a obra final para o evento final de Deus. Essa é a colheita de Deus. Ele plantou, Ele regou, Ele colheu, Ele planta, Ele rega, Ele limpa,
Ele dá chuva, Ele dá sol, Ele dá dons, Ele dá estas coisas. Mas chega o tempo que não adianta cair dom sobre o trigo. Não adianta mais cair chuva sobre o trigo. Não adianta mais nada destas coisas. O negócio é colheita. Tem que ir para o celeiro. É época de colheita. Precisamos conhecer o tempo em que a Escritura está se cumprindo. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Caso contrário, nós vamos ficar lá jogando água em pés de trigo maduros. Nós vamos ficar sempre embaraçados no velho arado. Agora não é hora de arado, agora é hora de colhedeira. Chega o tempo em que não se põe arado na lavoura mais. Se coloca uma máquina colhedeira. É colheita. Vamos embora, vamos subir. Vamos para o nosso destino. Agora não é tempo de olhar mais de onde viemos. Não é tempo de ter saudade das carnes do Egito. Não é tempo de ter saudade de coisas algumas. E diz o profeta, nem mesmo daqueles avivamentos, porque eles não existem mais. Existem ajuntamentos, multidões, mas avivamentos não há mais. Estamos vos falando, estamos vos pregando. Eloi está falando com Abraão. Continue ouvindo todas as coisas, interessados em todos os noticiários. Continue ouvindo todas as coisas que você possa ouvir, mas fique sabendo que enquanto Ló estava preocupado com o problema social de Sodoma e de Gomorra, Abraão estava ouvindo apenas o que Eloi falava. E o que Eloi viria falar agora à sua noiva? Há mensageiros de Deus para sodomitas, mas há mensageiros de Deus para a noiva. Vocês estão entendendo? Procurem raciocinar sobre isto. Há anjos de Deus para Sodoma e Gomorra, mas há um mensageiro, um só ministério de Deus para Abraão, que é o tipo da noiva. Não estamos postos mais para pregar outra coisa senão um sinal. Isto é verdadeiramente escriturístico e está dentro da palavra, dentro da mensagem. E você, minha irmã, e você, meu irmão, não espere ouvir outra coisa melhor do que isto que você está ouvindo. Prepara-te para ser transformada. Prepara-te para ser transformado num abrir e fechar de olhos. Se é que esta estatura do varão perfeito opera em você. O profeta de Deus nunca diz se é que você falou em línguas, se é que você cura os enfermos, mas ele está dizendo aqui, se é que esta estatura do varão perfeito opera em você. Então essa pedra de coroa virá sobre você, sobre esta pirâmide, sobre este corpo, e isso se transforma em um tabernáculo vivente da morada do Deus vivente. E esse tabernáculo do Deus vivente não é um paloureiro apenas, não é um pregador apenas, não é um curador apenas, mas esse tabernáculo do Deus vivente passa a ter a palavra falada, com assim diz o Senhor. Ó, assim diz o Senhor. É tempo de colheita, é tempo de sermos transformados. Não fica olhando para cima suspirando por chuva, por sol, como quem está crescendo ainda, mas diga, é tempo de colheita, Senhor. Ora vem, Senhor, diz o Espírito e a noiva. Ora vem, tem se cumprido tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o, dizendo: Bebei dele todos. escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tal me amaste,
maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro, tu sofreste em meu lugar. No céu e eu na terra, esperando o teu voltar. Levarás então a escrava pra contigo aí reinar. De maneira tal me amaste, por mim, Senhor, morreste, pra remir do cativeiro, tu sofreste em meu lugar. Muito bem. O assunto é curioso. E somente isso aqui já nos dá uma poderosa e grande mensagem. A mesma coisa Melquisedeque fez após Abraão ter tomado a sua posição. Colocou seus homens em ordem e venceram a batalha, e ele voltou. E Melquisedeque saiu com pão e vinho. Muito bem, ouvintes. Para quem conhece as Escrituras, isto é simples. Isto faz lembrar logo de uma experiência muito especial na vida do nosso pai na fé, que é Abraão. Quando a batalha estava toda terminada, quando tudo estava terminado, então qual é a coisa seguinte que fazemos? Qual é a coisa que fazemos depois que a batalha terminar? Você sabia o que fazemos? Nós encontramos com Melquisedeque. Agora você vai ter, através das Escrituras, o comprovante disto, que Abraão lutou até prevalecer. E então, voltando, mesmo cansado como estava, após a batalha, quando tudo estava terminado, então encontrou-se com Melquisedeque. Ali estava voltando de fato um homem cansado, porém vitorioso. Uma luta que não te cansasse não teria mérito algum. Ela seria como você arrebentar um fio de linha mais fino e podre. Seria como esse herói que se proclama herói por ter cortado a sua mão numa lata de sardinha. Foi comer um sanduíche de sardinha e cortou a mão. Deu um pequeno talhozinho na mão, cortou na lata de sardinha. Aliás, infelizmente, são os heróis de hoje, né? Eles cortam as mãos nas latas de sardinhas e se põem como heróis, preparando o gordo sanduíche do dia, e se põem como heróis diante do povo. Não, não é assim. Ali estava um homem verdadeiramente batalhador. E se você vê alguém cansado, é neste que você deve confiar. Este é o homem experimentado. O profeta de Deus afirma isto, não desprezando aos jovens, mas ele aconselhou a um pessoal lá em Chicago:
arranje um homem velho que não saiba nem assinar o seu nome para ser o vosso pastor. Ora, numa igreja de Chicago, um homem velho que não sabe nem assinar o seu nome para ser o nosso pastor? Eles diriam mesmo acerca de São Pedro, de São João e de outros da Bíblia. Não é certo? Mas o profeta de Deus não estava defendendo a ignorância com isto. Estava recomendando a eles que tivesse um homem que viesse de uma experiência com Deus. Um homem que não vidraria os seus olhos ao ver dinheiro, ao ver mulher, ao ver fama, ao ver uma carreira pela frente. Aquele que está no fim de sua carreira é que salva. Arnoldo, lá na Suíça, pôs fim na sua carreira, levantando os braços quando os alemães poderosos iam massacrar a Suíça. E o que aconteceu? Ele gritou: acabei de construir uma casa. Está ali a minha esposa com minhas crianças. Felizes. Eu estava feliz com minha família. Mas hoje eu morro pela Suíça. Oh, meus ouvintes. Na verdade, ele foi cravado. Ele deu o peito para ser cravado. Mas a história não nega isto. Os alemães vermelhos e corados, fortes, voltaram envergonhados com aquilo. E a Suíça gozou então da sua independência, da sua salvação. Jesus Cristo podia ter feito tudo, curado os enfermos, expulsado os demônios, mas se ele não tivesse dado a si mesmo, não tivesse se esgotado, suado sangue, morrido na cruz, levantado seus braços, nós estaríamos irremediavelmente perdidos, conhecendo apenas a história de um homem que fez muitos milagres e maravilhas, mas que o tempo pôs fim à sua obra. Mas aqui nós temos o exemplo do nosso Pai, e isso é profundo. Vejam quando foi que Jesus Cristo deu a ceia para os seus discípulos. Está em Mateus 26, verso 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. 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 Os cristãos que fazem coisas erradas. Bem entendido. Os cristãos que fazem coisas erradas. E digo-vos que, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco, no reino de meu Pai. O que quer dizer isso? Depois que vocês batalharem, depois que toda a batalha for terminada, que a Bíblia estiver fechada, a espada estiver dependurada na parede, então agora é hora de tomar a ceia, isto é, ir para as bodas do Cordeiro. Por enquanto, a ceia que tomamos com os símbolos, o pão e o vinho, simboliza, e desde que é um símbolo, ele deve testificar que de fato estamos vencendo, temos sido vitoriosos, temos voltado de um período de batalha, na verdade, cansados, mas vitoriosos. Abraão não contendeu, ele lutou, ele passou no seu caminho, ele seguiu em frente. Um filho de Deus, um filho de Abraão não entra em contenda. Ele apanha a espada na hora certa, ele luta com convicção, corta todo erro e segue em frente, mas não no espírito de contenda, de competição, de facção.
não defendendo um pensamento próprio, mas ele é um homem convicto, que tem a espada do Espírito nas mãos, no coração, na vida. É essa mulher, é esse o homem, é esse o povo, filho de Abraão. A mesma coisa Melquisedeque fez após Abraão ter tomado a sua posição. Isto aqui nos tomaria muito tempo, tomado a sua posição. Tudo tem que tomar sua posição. Mesmo a mulher, para dar à luz, ela tem que ter a posição certa e correta, devidamente ordenada e orientada. Isso na vida comum, física, na vida material. Nós temos ali no aeroporto o avião, recebe a ordem de saída para a pista, de entrada na pista, de decolagem. Mas então eles vão ali, acionando aquilo e vendo a cada aparelho, a cada amperímetro, a cada aparelho que acusa a condição de tal e tal peça, de tal e tal turbina, e vendo aquelas coisas todas em ordem, ele se põe ali à disposição, na posição de decolagem. Então, ali há um controle de rádio, há uma torre dirigindo, há um controle lá em cima, e você está aqui embaixo, e você está escutando, e aquilo está no seu ouvido, no fone de ouvido, e você está plenamente ligado com a torre de controle. Logo, se ouve decolagem autorizada. Quem autorizou foi a torre, mas quando o avião estava na verdadeira posição, na posição correta, ok de cá, ok de lá. O que espera a torre? Não vai haver choque na pista? Não, a pista é sua. Agora você pode entrar. Não entre antes da hora, porque você vai chocar. Vai acontecer um desastre e você vai matar muita gente por sua culpa. Você tem sangue na mão, senhor piloto, seu comandante. Você carrega sangue em sua mão, isto é, vidas preciosas. Pais, mães, filhos e filhas estão ali inocentes e inconscientes, descansados naquele comandante de voo, que em primeiro lugar toma posição e obedece à torre. Assim estava Abraão, colocou seus homens em ordem. Para que nós nos encontramos? Para que um encontro de pastores? É para que o comandante, o Espírito Santo, a mensagem, possa nos colocar em ordem, numa verdadeira posição correta, para a grande decolagem de todos os tempos. Sim, ele colocou seus homens em ordem e venceu a batalha. E ele voltou, e Melquisedeque saiu com pão e vinho. Depois que a batalha houver terminado, então nós comeremos a ceia das bodas com o Senhor Jesus no novo mundo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Isto sim, isso é o mistério de sua vontade. Isso é o mistério de sua vontade perfeita. Derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados, e quando nós tomamos esse pão, este vinho, nós estamos testificando que não estamos ali para vencermos, mas sim porque temos vencido. Abraão vinha de uma vitória, não de um fracasso, não de uma derrota. Ele não vinha de um adultério, ele não vinha de um jogo, ele não vinha de uma mentira, ele não vinha de uma cobiça, ele não vinha de um ambiente social contaminado, pecaminoso, mas ele vinha de uma vitória. Ele vinha de uma batalha como vitorioso, cansado na verdade, mas agora aqui está o estímulo, Abraão. Aqui está o pão. Você que está cansada, cansado, mas vitoriosa, tem olhado para cima, tem comido deste pão do céu, a palavra de Deus. Aqui está o pão.
Aqui está Melquisedeque. Esse Melquisedeque é Jesus Cristo. Esse Melquisedeque é o Espírito Santo. Esse Melquisedeque é agora te dando estímulo e força para prosseguir. A batalha continua. Você olha seus filhos pequenos ainda. Você tem que ver o que vai pôr na mesa amanhã. Você tem compromissos. Dentro do seu alcance você fez compromissos. Você é um pai. Você é uma mãe. Você é um filho. Você é uma filha. Mas sobretudo, lembre-se, sou um filho, sou uma filha de Abraão. Sou um filho de Deus. E Ele está providenciando, Ele tem providenciado o alimento especial, o alimento espiritual em seu devido tempo, para alimentar os seus filhos. Se nós, sendo humanos, fracos, se nós, sendo débeis como somos, fazemos tudo para não deixar que os nossos filhos passem necessidade, ora, e Deus? E o Pai das luzes, que habita em luzes inacessíveis, e o Pai e o Criador de todas as coisas, Ele sabe do que mais necessitamos. Ele sabe, e oxalá que este mundo pudesse conhecer hoje. O mundo chamado cristão está precisando de Cristo, está precisando de uma mensagem, está precisando de uma palavra genuína e verdadeira. Deus nula enviou. Mas quando os judeus, quando Israel estava precisando do Messias, Deus o enviou. Eles o aceitaram? Não. Por quê? Estavam estabelecidos, estavam denominados, estavam em suas tradições, e estavam tão pios, tão retos com a tradição, com a própria lei de Moisés, não com o credo de uma organização religiosa, mas com a própria lei de Moisés, com a própria lei de Deus. Mas eles não souberam conhecer a etapa, o evento do dia, a hora, o tempo. Eles não entenderam que os dons no templo tinham que cessar, tinham que ser aniquilados. O sacrifício daquela hora tinha que ser encerrado, porque o sacrifício vivo havia chegado. Aquilo para o qual as ovelhas, os animais apontavam, havia chegado. A sombra, o sábado, havia chegado pessoalmente. Aquilo para o qual o sábado apontava: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram enxergar. Eles não quiseram conhecer. E eles disseram: nós temos tudo. Nós temos fogo estranho no altar. Nós temos a lei. Nós temos as tábuas da lei. Nós temos a Bíblia Sagrada. E nós temos tudo isso e reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecemos o Messias. Mas não desta forma que este aí tem se manifestado. Mas isso não aconteceu com o Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O ladrão disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas que isto, um ladrão, derrotado, morrendo, vendo uma coisa em Jesus Cristo que o grande chefe religioso do dia não viu? Que diferença tremenda! Meretrizes encontrando a porta aberta do dia. Oxalá que todos reconhecessem que estão perdidos, irremediavelmente perdidos, e atendessem ao apelo de Deus para esta hora. O choro está sobre as cidades, o choro está sobre a terra. Oh, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te acolher como a galinha acolhe os seus pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste, Jerusalém. Agora continue lutando pelas suas próprias forças. Continue lutando, perdendo sono, sofrendo derrames cerebrais, sofrendo colapsos, e entrando ali, saindo acolá, e morrendo daqui, lutando pelo bem social. Mas aqui está a resposta de Deus. Eles dizem: Cristo é a resposta.
Sim, Cristo é a resposta. A resposta está aqui. É a mensagem do profeta de Deus. É a palavra de Deus para a sua hora. Onde está o corpo morto, ajuntam-se as águias. As águias que têm deixado as coisas todas de lado, porque isso não combina com a natureza delas. E têm vindo para a mensagem, para a palavra viva, para a comida do instante. A batalha, sim. Chegam cansados, com cicatrizes, mas aqui está Melquisedeque. Tome deste vinho. O vinho, nesse caso, fala do estímulo da revelação. Tome deste pão. Isso fala de Cristo em sua essência. Isso fala da palavra em sua essência. Como ela é, não mistificada, sem fermento, sem mistura. Oh, que Deus te batize nesta hora com esse poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou ao seu Filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê neste amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê Neste amor sem igual. a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer? Por fé no Senhor,
como teu Salvador, irás alcançar tal prazer.